Olá, bom dia. Aqui Sérgio Mendes para mais um RIC Rural Podcast. Hoje com um assunto bem interessante sobre capacitação, sobre assistência técnica no campo do Paraná. A gente tem aí o estado do Paraná como um estado protagonista nas suas especificações dentro da porteira, né? Ele tem uma característica, o produtor rural do Paraná, assim como as entidades que dão assistência a eles, de capacitar esses produtores a serem seus gestores, né, gestores profissionais do negócio rural da família. Então, esse assunto do RIC Rural Podcast de hoje vai bem de encontro disso, porque hoje está se criando mais uma ferramenta, mais uma assistência técnica, além das que o governo já presta de serviço aos produtores rurais, tem mais uma assistência técnica aí iniciando numa fase embrionária, mas já atuando com fases piloto já implantadas em regiões do Paraná. Só para você ter uma ideia, no Paraná a gente tem 370 mil produtores rurais. Desses, 320 mil são produtores familiares. Os grandes produtores, né, esses 50 mil aí que a gente está falando de diferença dos 370 para os 320, eles têm uma certa condição de ter uma assistência técnica diferenciada, às vezes contrato com engenheiros agrônomos, veterinários, uma equipe inteira dessa forma contratada por eles para dar assistência técnica ao seu negócio rural. Agora, os outros, né, os 320 mil, eles dependem de uma ajuda do governo do estado, de uma ajuda de alguma entidade que os representa, como as cooperativas e também o sistema FAEP-Senar Paraná, que sempre está aí com ações preocupadas com o atendimento e a profissionalização desses produtores. Para falar sobre essa nova ferramenta que o produtor passa a ter, que são as ATIG, também faladas ATEGs, e é Assistência Técnica e Gerencial, eu convidei a Vanessa Reinhardt, técnica do Departamento de ATEG do Sistema FAEP-Senar Paraná. Ô, Vanessa, muito obrigado, viu, pela gentileza da entrevista, estar aqui com a gente para falar um pouco dessa nova ferramenta, posso chamar de nova ferramenta, né? Porque é uma ação nova, uma ação que vem de encontro às necessidades do produtor rural, é um reforço, vamos dizer, um reforço em parceria até paralelo com o IDR Paraná, né, o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, para poder dar essa assistência técnica e contribuir e colaborar com a pujança do agronegócio do Estado, que na sua maioria, como eu disse, 320 mil produtores do Paraná são familiares e tendo acesso a esse tipo de assistência técnica. Bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Ô, Vanessa, então eu queria que você me falasse sobre essa assistência técnica e gerencial, porque a gente lembra quando fala em gerenciamento de propriedade, quando estava a todo vapor o empreendedor, o curso de empreendedor rural do Senar Paraná, e que dava essas ferramentas. Eu mesmo fiz várias reportagens sobre esse trabalho e a gente via a diferença do produtor que começava um curso e terminava. Ele começava com o achômetro no seu caderno e saía com suas planilhas todas de custos, de depreciações, de gerenciamento, de fato, como deve ser um negócio rural. Queria que você falasse dessa assistência técnica e gerencial que vocês estão implantando, né? Já implantou em alguma região do Paraná, mas comentasse, explicasse um pouco o que é isso. Sim, a assistência técnica e gerencial, ela é uma metodologia que foi desenvolvida pelo Senar e colocada em um programa. Então, essa metodologia, ela passa por 5 etapas principais. Então, nesse atendimento de assistência técnica, né, direta e individualizada ao produtor, a gente tem um técnico de campo que vai trabalhar diretamente com esse produtor rural. E esse técnico, durante um período de 2 anos, ele vai fazer visitas mensais a esse produtor. Essas visitas têm duração de 4 horas em cada propriedade. E durante essas visitas, ele vai trabalhar essas 5 etapas. Então, começa com um diagnóstico da propriedade, onde esse técnico vai ver qual é o retrato atual daquela propriedade. Então, o que esse produtor tem de recursos, o que ele planta, qual a área dele,
qual a situação atual econômica, financeira, o que esse produtor quer com a propriedade dele. Depois desse diagnóstico, a gente vai para o passo de planejamento estratégico. Então, nesse planejamento, esse técnico vai definir junto com o produtor quais são as metas e objetivos para essa propriedade. Então, o que ele quer, quais são os sonhos dele para a propriedade, se ele quer aumentar a produtividade, se ele quer aumentar a área, se ele quer aumentar a renda, enfim. E baseado nesses objetivos do produtor, o técnico ajuda ele a definir metas e objetivos ali alcançáveis para eles irem trabalhando mês a mês e conseguir atingir esses objetivos aí até o final do programa. Depois do planejamento estratégico, a gente vem com etapas de adequação tecnológica, que seriam ali a assistência técnica em si, né? Então, onde esse técnico vai estar passando as recomendações, as orientações que são necessárias para cumprir aqueles objetivos que foram definidos, né? Então, ele vai ver tanto na parte produtiva, né? Olhar na lavoura, o que esse produtor precisa mudar, quanto na parte gerencial. E essa parte gerencial a gente trabalha muito forte, que a gente tem observado que principalmente na agricultura familiar, o produtor não tem tanto esse costume de fazer essas anotações gerenciais, né? Então, geralmente o produtor não sabe quanto ele gasta, quanto ele está recebendo, ele não sabe o que é lucro, se aquilo está sobrando, se não está, a questão do dinheiro que ele precisa estar ali poupando para conseguir reinvestir na propriedade. Então, se ele tem uma estufa, essa estufa vai ter uma vida útil, né? Então, daqui a um certo tempo, ele vai ter que comprar novamente essa estufa, vai ter que reformar. Então, né, nem sempre o dinheiro que está sobrando realmente está sobrando. Então, ele tem que direcionar também para esses reinvestimentos na propriedade. Então, nessa etapa de adequação tecnológica, o técnico ajuda o produtor a ver todos esses fatores, tanto técnicos, que vão auxiliar na sua produção, quanto gerenciais, para auxiliar na gestão da propriedade. Dentro disso, a gente tem também o quarto passo, que seriam as capacitações complementares, que são esses cursos do Senar que o produtor já está acostumado a receber. Então, durante a metodologia, ele também vai ter que participar de cursos complementares que vão estar ajudando ele ali naquilo que o técnico identificou no diagnóstico como problemas na propriedade, né? Então, ele vai ser direcionado para cursos da área técnica, para cursos da área de gestão, que vão complementar esse aprendizado que ele está tendo com o técnico de campo. E o último passo da metodologia é a avaliação de resultados. E nisso, esse programa gera vários indicadores econômicos, onde vai estar mostrando ali qual é a situação dessa propriedade e onde esse produtor precisa atuar para melhorar. Então, se ele está tendo algum custo muito alto, enfim, esses indicadores vão ajudar ele a identificar aonde ele precisa trabalhar com mais profundidade na sua propriedade e sempre contando com a ajuda do nosso técnico de campo. Agora, há uma necessidade, de repente, também, né, de obedecer à vocação de cada região, né? Isso daí também já se tem algum resultado? Você já tem alguma tag já implantada? Parece que na região metropolitana de Curitiba vocês já fizeram um piloto aí com algumas propriedades, né? Conta aí como é que está sendo isso. Sim, a gente está com 4 turmas piloto aqui na região metropolitana de Curitiba, todas na cadeia da olericultura. A gente tem 4 grupos que dá para a gente dividir em 2, que são bem específicos. A gente tem 2 ali na região do Vale do Ribeira, que são grupos, na maior parte, de produtores de mandioca de mesa e algumas outras hortaliças, mas o maior volume é de mandioca mesmo, que é uma característica ali do Vale do Ribeira, né? A gente tem um grande número de produtores. E aqui nos municípios de Mandirituba e São José dos Pinhais, a gente tem 2 grupos formados todos praticamente por produtores de morango, que também são áreas bem produtivas, onde a gente tem cooperativas de morango, de frutas vermelhas, enfim. Então, a gente está trabalhando com esses produtores, principalmente nessas 2 culturas, mas ambos nas cadeias de olericultura, que é a vocação aqui da nossa região metropolitana, onde a gente tem o nosso cinturão verde de produção. Agora, vai começar mais em 10 cidades, né? Cianorte, Cornélio Procópio, Faxinal, Ivaiporã, Marialva, aqui pertinho de Maringá, Cascavel, Guarapuava, Ortigueira, Rio Azul e Francisco Beltrão. Como é que está essa fase de implantação? O que mais ou menos já foi? Que raio-x vocês já fizeram dessas cidades e como o produtor pode participar? Quando que vai começar? Então, a gente já fez o levantamento das possíveis cadeias produtivas que a gente vai trabalhar em cada município desse.
Então, o programa de assistência técnica e gerencial, ele funciona por cadeias produtivas. Então, a gente forma grupos de produtores. Cada grupo, ele é composto por 25 a 30 produtores. E esses 25 a 30 produtores têm que estar dentro de uma mesma cadeia. Então, aqui, por exemplo, na região metropolitana, a gente tem 4 grupos de 25 a 30, todos na cadeia da olericultura. Então, para esses municípios, a gente fez o levantamento ali de culturas que são potenciais, né, que a gente sabe que tem um número de produtores, tem um VBP significativo na região. Então, a gente já pré-selecionou as cadeias produtivas que vão ser trabalhadas, e elas estão variando aí entre frutas, hortaliças, café, ovino, bovinocultura de leite, bovinocultura de corte e apicultura. Então, essas cadeias estão aí distribuídas por essas cidades. A gente já começou esse trabalho fazendo esse levantamento, né, das potenciais cadeias. Já fizemos uma reunião com os sindicatos rurais desses municípios, explicando para eles todo o funcionamento e como eles vão fazer para fazer a mobilização desses produtores. E os produtores que têm interesse em participar nessas cidades, eles podem entrar em contato com o sindicato rural, porque toda a mobilização e organização desses grupos vai ser feita com apoio do sindicato. E para participar, a gente tem alguns requisitos para esses produtores, né? Então, eles têm que... a cadeia principal que eles trabalham tem que ser a cadeia que vai estar direcionada no município. Então, por exemplo, Marialva vai ser a cadeia da fruticultura. Então, ele tem que estar inserido, a atividade principal dele tem que ser fruticultura, para que esses indicadores todos que eu mencionei façam sentido para a propriedade dele. Então, tem que ser a cadeia principal. Os produtores têm que estar no mesmo município ou em municípios vizinhos para facilitar a logística de deslocamento desse técnico de campo e o acompanhamento das propriedades. Esse produtor ele tem que ser maior de 18 anos e ele tem que ter interesse por inovação, ele tem que estar aberto a mudanças e tem que estar aberto a receber a visita do técnico de campo, né? Como a visita é agendada, então ele tem que estar presente nessa visita, tem que acatar as recomendações que estão sendo colocadas ali, aplicar essas recomendações e participar dos nossos treinamentos. Então tem que ser um perfil aí de produtor que esteja aberto a receber essas mudanças e receber inovações na propriedade dele. Agora, Vanessa, existe tamanho limite para a propriedade e quantas propriedades por cada município desses 10 que a gente está falando aqui? A gente não coloca muito um limite de tamanho de propriedade, mas a gente pensa na questão digamos, da classe do produtor, né? Se é um produtor muito grande que já recebe, porque geralmente os produtores maiores, com maior renda, mais desenvolvidos, já têm a sua assistência técnica própria, né? Então a gente não quer sombrear esses trabalhos, né? Então o nosso público-alvo principal são produtores que ainda não recebem assistência técnica regular. Então, esse produtor não pode ter ali um agrônomo, um veterinário, enfim, contratado na sua propriedade e também não pode estar recebendo assistência técnica de outras instituições ou outros órgãos, né, como, por exemplo, o IDR, cooperativas, enfim, que já prestam assistência. Ele tem que ser um produtor realmente que não tenha esse serviço prestado regularmente na propriedade dele para poder participar. Então, a gente não leva tanto em consideração a questão de tamanho de propriedade, mas sim se ele é assistido ou não é assistido, né? Que nosso objetivo principal é atingir aquele que não está recebendo esse tipo de serviço ainda. Por exemplo... os tamanhos né? Em cada município desse, os grupos vão ser de 25 a 30 produtores. Um número considerável, né? Porque você vai ter que ter aí uma logística muito, muito inteligente para poder atendê-los, né? E para atendê-los, para ter essa logística inteligente, você tem que ter técnicos. E já tem técnicos para atender essa turma toda? Técnicos do sistema TAEP? A gente vai abrir um edital de contratação de técnicos para atender essas turmas. Esse edital ele é para estar no nosso site provavelmente até o final desse mês. E a gente vai estar contratando aí agrônomos, técnicos agrícolas, veterinários e zootecnistas para prestarem esse serviço ao produtor rural. Então, para prestar esse serviço também, os técnicos que têm interesse, eles podem se inscrever via edital.
eles precisam ter um CNPJ, ter uma empresa, de acordo com as regras que vão estar ali estabelecidas, e eles vão passar daí por uma capacitação em toda essa metodologia, todos esses 5 passos aí que a gente comentou, para poder prestar esse serviço ao produtor. Onde é que ele encontra essas informações, ô Vanessa? O interessado. Essas informações vão estar publicadas em edital, ele ainda não está no ar, mas é para ele ser publicado até o final da próxima semana, ele já vai estar no nosso site, no site do Sistema FAEP. Qual que é? O site do Sistema FAEP é www.sistemafaep.com.br. Tá. Agora, eu ia te perguntar, antes dessa última pergunta, por exemplo, em Guarapuava, onde a gente tem lá muito gado, né? O que é que o que é a vocação? Qual é a equipe técnica vai trabalhar aqui? Que segmento do agro lá? Na região de Guarapuava, a gente optou por trabalhar com a cadeia de gado de corte, ali na região. Ali, Cianorte também. Cianorte é um areião danado e tem bastante gado e tem alguma coisinha lá de café. O que vocês vão fazer lá? Qual é a cadeia produtiva? Cianorte, eu acho que é fruticultura. É fruticultura ou olericultura. A gente tem um número grande lá de hortifruticultores, então vai ser nessa direção a cadeia. Então, a gente, nos municípios, né, em Cornélio Procópio, a gente vai estar trabalhando fruticultura, em Ivaiporã vai ser cafeicultura, em Rio Azul, ovinocultura, Guarapuava vai ser gado de corte, Francisco Beltrão, gado de leite também, e apicultura vai ser em Ortigueira, isso, e Mariava... E Rio Azul, já que a gente está falando todo mundo... Hã? Ovinocultura em Rio Azul. Ovinocultura, Rio Azul é ovinocultura. E tem também bastante erva mate lá, eu acho, né? E Francisco Beltrão... Francisco Beltrão é gado de leite. Tá certo. Bom, a avaliação que vocês fazem agora com esse piloto na região metropolitana de Curitiba, teve alguma reorganização no planejamento? Quanto tempo que já está essa turma já trabalhando lá? E que avaliação dá para se fazer já, Vanessa? Sim, os grupos não começaram todos juntos, mas nosso primeiro grupo começou em maio do ano passado, então a gente já tem grupos que já completaram 1 ano de atendimento, e alguns estão ainda para completar esses 12 meses, mas é mais ou menos esse tempo de atendimento que a gente tem. E a avaliação que a gente fez até o momento, a gente teve excelentes resultados, principalmente na diminuição do custo de produção. Os produtores relatam para a gente que sem esse atendimento eles ficavam muito ali dependente de revendas, de vendedores que iam até a propriedade e acabavam muitas vezes adquirindo produtos que não precisavam ou até não utilizando ou aplicando da maneira correta. Então, o nosso técnico trabalhou com eles essa questão do monitoramento, do controle, principalmente de pragas e doenças, para fazer a aplicação, né, fazer o manejo integrado e aplicar e utilizar produtos somente quando necessário. Isso já ajudou a diminuir um pouco do custo. Trabalharam também a questão da nutrição das plantas, então fizeram a reformulação da adubação, da nutrição que esses produtores estavam utilizando, principalmente no morango, né, que é o cultivo em substrato e usa a solução nutritiva. Então, com essa reformulação aí das soluções, eles conseguiram diminuir também o custo, praticamente 30% aí de adubação que eles utilizavam. Então, os produtores estão bem contentes, e essa questão da melhora na nutrição e na adaptação também está tendo um produto de melhor qualidade para o consumidor, então tiveram alguns ajustes ali, então tiveram vários produtores que relataram aí um morango mais bonito, mais doce, mais vermelho, enfim. Ali na região do Vale do Ribeira também a gente tinha alguns produtores de mandioca que, por incrível que pareça, nunca tinham utilizado ali adubação e calagem para sua produção. Então, com análise de solo, interpretação e recomendação dos técnicos, eles passaram a utilizar e já viram aí uma melhora na produtividade, no aspecto geral das plantas e na parte gerencial, porque muitos deles não tinham noção do que estavam ganhando ou não. A gente teve até o caso de uma produtora que não sabia que tinha lucro.
né? Então, ela ficava Ok, pensando, será que então. eu posso? Será que eu não posso investir esse dinheiro? E por meio desses indicadores, ela percebeu que realmente ela estava tendo lucro e com isso ela está tirando aí do papel o sonho dela, que era construir a casa. Ela já tinha um projeto, mas ela não sabia se poderia investir ou não. E agora, como ela viu que o negócio dela está indo bem, ela está tirando do papel aí esse sonho de começar a construir a nova casa dela na propriedade. Ó, que legal, hein? Bom, mas me diz uma coisa, você citou aí os profissionais que vão ser, que podem ser contratados, né? E esses profissionais também têm que ter a capacitação de orientar gerencialmente como é que conduz a propriedade no seu modo administrativo, como você falou aí, de colocar na planilha todos os custos, as depreciações, enfim, a contabilidade na ponta do lápis do produtor rural, da propriedade rural. Esses técnicos que vão ser contratados também terão que ter essa função ou é uma outra equipe? Sim, é o mesmo técnico. Então, ele tem que entender tanto da parte técnica quanto da parte gerencial. Então, ele tem que observar tudo o que está acontecendo lá tecnicamente e transformar isso em indicadores gerenciais e também interpretar esses indicadores e poder passar isso para o produtor de uma maneira que ele consiga entender e consiga aplicar na propriedade dele. Então, esse técnico vai passar por uma capacitação, né, nessa metodologia toda, o que ele tem que fazer em cada visita nesses 24 meses, e dentro dessa capacitação a gente trabalha muito forte com eles a questão gerencial, a questão de como fazer um planejamento, de como gerar indicadores, como interpretar esses indicadores e como passar isso para o produtor da melhor forma para que ele consiga aplicar. Eu estava vendo aqui no material de vocês que as turmas, né, elas vão ser acompanhadas por dois supervisores de campo de acordo com a região. Por que dois? Isso, na metodologia a gente tem algumas figuras, né? A gente tem o técnico de campo, que é esse que presta o serviço diretamente ao produtor, mas a gente tem também um supervisor que vai verificar esse trabalho do técnico de campo. Então, ele vai acompanhar esses técnicos e vai verificar se esses técnicos estão trabalhando a metodologia como o Senar recomenda, se ele está fazendo as orientações corretamente a esses produtores, se esses produtores estão realmente tendo resultados. Então, na metodologia, a gente tem os técnicos de campo e o supervisor. E cada técnico de campo atende de 25 a 30 produtores e cada supervisor pode atender até 12 técnicos de campo. Então, como a gente dividiu as turmas aí no estado, a gente vai ter um supervisor acompanhando 4 técnicos e outro supervisor acompanhando 6 técnicos, né? A gente pode acompanhar até 12. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ter essa divisão de turmas para que esses supervisores consigam acompanhar e orientar esses técnicos também em dificuldades que eles tenham, enfim, e acompanhar se a metodologia está sendo executada corretamente. Bom, para ir para o encerramento, eu queria que você me falasse em que fase, então, aqui em que fase não, quando que essas novas 10 cidades vão ter o ATEG à sua disposição, como que o produtor pode se inscrever, até quando, e qual é a perspectiva aí para frente. Então, a gente tem um calendário aí de organização para começar essas turmas. Então, o primeiro passo vai ser a publicação desse edital de contratação desses técnicos, que vai acontecer agora até o final de agosto. Depois, a gente vai ter um período de credenciamento, né, desses técnicos. O edital vai ficar aberto, acredito que até final de outubro, mais ou menos, onde a gente vai estar recebendo os currículos, enfim, as informações desses profissionais e vai estar fazendo a seleção deles. Depois dessa seleção, esses técnicos vão passar por essa capacitação, né, na metodologia para poder atuar no campo. E, paralelo a isso, os nossos sindicatos vão estar fazendo a seleção dos produtores que vão participar. Então, para aquele produtor que tiver interesse, pode entrar em contato aí com o sindicato rural do seu município, nesses 10 municípios aí que a gente mencionou, para poder se informar um pouco mais sobre como vai funcionar. E essa seleção vai estar ocorrendo ali até o final do ano. A nossa expectativa já no mês de janeiro de 2025, a gente está fazendo a primeira visita nesses produtores selecionados. Aí implantando nesses 10 municípios, outros 10 virão? Após a implantação nesses 10 municípios, a gente vai fazer uma avaliação, né, de resultados,
ver as nossas lições aprendidas aí para poder fazer a expansão para o estado inteiro. Então, a partir do ano de 2025, a expectativa é que a gente não tenha essa limitação de mais 10, mas que a gente abra aí muitas mais outras turmas aí no estado. Não, o nosso objetivo é tentar chegar em todos os municípios do Paraná e trabalhar com todas as cadeias produtivas aí gradualmente, né? Então, abrindo turmas aí nos períodos para atingir cada vez mais produtores. Então fica aqui o alerta e o aviso aos produtores rurais de Cianorte, Cornélio Procópio, Faxinal, Ivaiporã, Marialva, Cascavel, Guarapuava, Ortigueira, Rio Azul e Francisco Beltrão, a esse desafio de ir até o seu sindicato rural dessas cidades e tomar informações sobre a TAG, que é uma ferramenta extremamente importante, e paga alguma coisa por isso, Vanessa? Não, esse serviço, como todos os outros do Senar Paraná, é gratuito aos produtores que participam. Então, tá vendo? Eu acho que o produtor tem que buscar essas ferramentas que estão à disposição para eles, né? Porque são ferramentas que só vão acrescentar, né? Ele pode começar e falar, isso não é para mim, mas tenta pelo menos. Eu acho que é importante porque, como disse aí uma senhora que não sabia nem que tinha lucro e tinha o sonho de fazer a casa própria e agora com a sobrinha já está fazendo. Então, esse tipo de coisa são ações motivadoras e gerenciamento em propriedade rural é fundamental para a sobrevivência do negócio. Não existe mais espaço para achômetro, né, Vanessa? A gente tem que ter aí, de fato, a condução do negócio rural da família, perspectivas de futuro e tudo, e é uma diferença muito grande da hora que se começa a utilizar um gerenciamento e aplicação de técnicas conservacionistas. Eu acho que isso daí é uma das coisas principais que são colocadas dentro da supervisão desses técnicos, né? Porque a sustentabilidade, enfim, essa proteção do meio ambiente que todo mundo fala, mas é importante, tem que ter, né, Vanessa? Essa preocupação tem que ter independentemente do tamanho da propriedade, né? Sim, com certeza. A gente trabalha, hoje a gente trabalha a propriedade, essa questão ambiental como um todo, né? A gente tenta colocar os conceitos aí de ESG dentro da propriedade. Então, a gente trabalha toda a questão de solo, conservação de água, questão de manejo integrado de pragas e doenças, enfim, tudo que a gente pode colocar em conjunto para estar melhorando essa questão ambiental também nas propriedades. E de graça, viu, gente? É isso que a Vanessa falou. Vanessa Reinhardt, técnica do Departamento de ATEG, ATIG, que é o Assistência Técnica e Gerencial, programa aí do Sistema FAEP Senar Paraná. Obrigado, viu, por atender o nosso convite, vir trazer essas boas informações e esclarecer essa nova ação e que a gente vai acompanhar de perto, viu, porque isso aqui vai render boas pautas para a gente também lá no RIC Rural, na televisão. Vanessa, obrigado, viu? Boa semana. Boa semana. Bom, nós falamos então com Vanessa Reinhardt, técnica do Departamento de ATEG do Sistema FAEP Senar Paraná, e voltamos com mais um assunto na semana que vem, mais um assunto bacana como esse que a gente viu hoje, que uma ferramenta gratuita que pode ajudar muito o produtor rural das cidades de Cianorte, Cornélio Procópio, Faxinal, Ivaiporã, Marialva, Cascavel, Guarapuava, Ortigueira, Rio Azul e Francisco Beltrão, essas 10 primeiras cidades que vão estar recebendo esse programa, outras cidades também serão contempladas em 2025, e a gente fica contente porque vai carimbando o estado do Paraná cada vez mais com a qualidade gerencial e qualidade produtiva, otimizando todos os recursos, com preocupação no meio ambiente, com preocupação na produção de alimentos de forma sustentável e amparados tecnicamente. Então, para vocês, uma boa semana e até mais.